Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 2 do curso de Programação 3, do curso técnico de Informática para a Internet. Pessoal, hoje nós vamos estudar uma tecnologia bem interessante, bem útil e bem aplicável, tá? É o famoso tripé do desenvolvimento web, né? A gente vai estudar o HTML, o CSS e o JavaScript, tá? O HTML, das suas principais características, as suas ferramentas, as suas tabulações, por ser uma linguagem aí, de marcação, a gente vai entender como funciona os hipertextos, né, os documentos HTML, tá? Na parte de CSS, a gente vai trabalhar basicamente com a formatação visual dos documentos HTML, como trabalhar aí um layout interessante, bem funcional para as nossas páginas. E por último, a gente vai estudar um pouco do JavaScript, que já é um pouco mais voltado para a programação, ou seja, como é que o usuário das páginas web, dos documentos HTML, vão interagir com as outras ferramentas que nós temos disponíveis. Então a gente vai fazer isso aí através dos scripts, né, da linguagem JavaScript. Tá ok? Desejo a vocês um bom estudo e vamos lá. Bom, pessoal, então a gente vai agora dar continuidade aos nossos estudos aí, especificamente agora sobre linguagens HTML, CSS e JavaScript, né? Vamos começar, gente, por HTML, né, os documentos hipertexto. Mas antes de mais nada, é interessante que a gente faça o download do editor Notepad++, tá? Notepad++ a gente pode acessar a partir do site oficial aqui, ó. Basta digitar no Google Notepad++, e aí o primeiro resultado aqui a gente vai entrar, e esse é o site oficial do Notepad++. Você vai clicar aqui no link Installer, tá? Ou essa versão, 32 ou 64 bits, dependendo aí da sua arquitetura, beleza? Aí a gente vai fazer aqui o download. Para instalar essa ferramenta é bem simples, né? Bem tranquilo. Português brasileiro. Próximo. Aqui. Eu sugiro que vocês desmarquem essa opção aqui, ó. Atualização automática. Isso aqui não é. Pode ser que consuma um pouco da sua internet aí, beleza? Instalando. E tranquilo. Esse aqui é o nosso Notepad++, onde a gente vai fazer as nossas práticas, tá ok, gente? Bom, então voltando aqui, antes de mais nada é importante a gente falar sobre a estrutura, né, do documento HTML. Como a gente já falou nas outras aulas, um documento HTML válido, ele precisa ter essas tags aqui, ó, HTML de inicialização, head, que é o cabeçalho do documento, e as tags body, onde a gente vai inserir o conteúdo do nosso documento HTML, tá ok, gente? E aqui, lembrando que o char7, que é o formato do documento, é interessante a gente colocar, porque é a recomendação atual, né, para encoding nas páginas atualmente, e é o formato mais compatível que nós temos aí nos dias atuais, tranquilo? Bom, vamos fazer essa estrutura aqui no nosso editor Notepad++, tá? Então, para criar um documento HTML, a gente vai primeiro criar um novo documento, né? Arquivo novo. Logo em seguida, a gente vai salvar esse documento, salvar como, e aí aqui a gente vai colocar como formato HTML. Olha aqui. Aqui no campo tipo a gente vai escolher Hypertext, né? Que seria aí o HTML. E aí a gente vai colocar, vamos colocar aqui um nome qualquer, né? Aula 2. Tranquilo, esse é o nosso documento HTML. Se a gente observar aqui, pessoal,
olha só essa estrutura. Então a gente vai repetir essa estrutura aqui no nosso arquivo, tá? Então primeiro HTML, fecha o HTML. Tá aqui. Agora head, fecha a tag head. Sempre em pares, pessoal, para não esquecer de fechar com alguma tag aí, beleza? Agora nós vamos fechar a tag título. Documento da aula 2. Esse é o título do nosso documento. E aqui a tag meta, né? UTF-8. Tá aqui. Bom, tranquilo. Agora essa é a tag body, onde o conteúdo do nosso arquivo vai ser colocado. Bom, esse é o documento inicial. O que a gente vai fazer? Arquivo, salvar, né? E se a gente observar aqui, a gente vai salvar esse arquivo aqui na pasta de trabalho, né? E aqui, como é que a gente faz para ver esse arquivo? Basta abrir esse arquivo normalmente, com 2 cliques. Se a gente observar aqui, olha, esse documento está em branco, ele está vazio. E observa que o título que a gente deu para ele, ó, documento da aula 2. O título está aqui, tá? Da mesma forma que a gente colocou aqui, ó, documento da aula 2, ele vai aparecer no navegador da forma que a gente colocou. Tranquilo? Bom, voltando aqui, a gente tem algumas tags, né, para a gente poder testar. As tags H1 até H6, que define cabeçalhos, certo? Aqui a tag P para parágrafo. Aqui a tag BR para uma quebra de linha e aqui uma linha divisória. A gente vai testar todas essas duas aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então, voltando lá no nosso documento, no Notepad++, a gente tem aqui o nosso body, né? Então, vamos colocar aqui cabeçalho 1. Fechou a tag H1. A gente pode dar um Enter aqui para poder ficar um espaço maior, né? Salvando isso aqui, a gente volta aqui no navegador e atualiza a página. Então, ao atualizar a página, a gente vai ver que apareceu aqui o cabeçalho 1, né? Vamos ver a diferença aqui do cabeçalho 2 e os demais? Aqui o cabeçalho 2, cabeçalho 3. Tranquilo, salvar, não se esqueçam de salvar aqui, tá, pessoal? Salvar. E voltando aqui no navegador, ao atualizar a página, F5, tá aqui. Nós vamos ter os cabeçalhos de acordo com a nossa necessidade. Você vai usar o que ficar mais interessante aí para vocês. Bom, temos também quebra de linha, parágrafo e linha divisória. Vamos testar lá? Voltando aqui no nosso editor, né? Esse aqui vai ser um parágrafo. Este é outro parágrafo. Agora, quebra de linha 1. Quebra de linha 2. Pessoal, é importante lembrar aqui que o BR, ele não precisa da tag, né? Não precisa colocar outro BR aqui, tá? Não precisa colocar outro BR aqui, porque ele já é uma tag que por si só ela funciona sozinha, tá? Então não precisa colocar uma tag par para ela aqui. E aqui nós vamos colocar uma linha divisória.
também é uma tag que não precisa do para aqui, tá? Então esse para aqui não precisa, ela já é automática. Por que eu sei que ela é automática? Ela tem uma barrinha aqui no final, ó. Então ela por si só já funciona, tranquilo? Salvar o documento, volta no navegador para a gente ver como ficou. Tá aqui, esse é um parágrafo. Observe o espaço entre uma frase e outra, né? Esse é outro parágrafo. Aqui uma quebra de linha, outra quebra de linha. E aqui a gente pode observar a linha divisória, tá? Um errinho aqui. Então, se a gente colocar aqui, né, outra linha divisória, salvar, vou até o navegador. Aí, as linhas divisórias. Tranquilo, gente? Bom, comentários em HTML, pessoal. Comentários em HTML. Esses comentários são informações que não vão ser exibidas aqui no nosso documento, tá? Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, um comentário, né? Este é um comentário. Não será exibido no documento. Tá aqui. Então vamos lá, salvar. Volto no navegador. E olha aí, atualizamos a página. Cadê o comentário? Não aparece. Tá? Não aparece. Então, comentário serve apenas para quem está desenvolvendo, tá? Só é visualizado aqui no código do HTML. Tranquilo, gente? Bom, vamos lá. Essas aqui são outras tags que a gente pode utilizar. Negrito, itálico, small, strong, né? Vamos utilizar algumas aqui no nosso editor para a gente ver como funciona, né? Este é um texto em negrito. Este é um texto em itálico. Então, olha lá, vamos salvar. Vamos ver como que vai ficar no nosso navegador. Aqui, gente, esse é um texto em negrito e este é um texto em itálico. Tranquilo? Observe, gente, que o texto ele pode ser negrito e itálico ao mesmo tempo, tá? Então, vamos colocar aqui, negrito, itálico. Este é um texto negrito e itálico ao mesmo tempo. Observe aqui, gente, que nós temos que fechar a tag itálico e fechar a tag negrito. Nessa ordem, tá? Se eu abrir primeiro negrito, tem que fechar negrito. Se eu abrir primeiro itálico, tem que fechar primeiro a itálico aqui. Vamos ver como ficou? Então tá aqui, ó. É um texto negrito e ao mesmo tempo itálico. Ah, mas ficou tudo na mesma linha, Eduardo. Que, bom, não tem problema, né? Vamos colocar aqui no final. Ao final a gente coloca uma quebra de linha, outra quebra de linha e outra quebra de linha, certo? Aumentar a letra aqui que fica melhor um pouco para vocês visualizarem. Vamos salvar. E agora a gente vai voltar aqui e ver como ficou. Então tá aqui, cada um numa linha separada, tá? Então tem outras tags aqui que vão funcionar da mesma forma, tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de testar aí durante as atividades práticas no ambiente virtual de aprendizagem. Pessoal, as imagens, né? As imagens, o HTML5 definiu aqui duas novas tags específicas para imagem, que é a Figure e Fig Caption. Tá? Tradicionalmente, a tag imagem ela é precedida por essa tag aqui, ó, IMG. SRC significa o caminho onde a imagem está armazenada e o Alt é a legenda, ou
mais especificamente quando a imagem não carregar, e aí a gente tem esse texto no lugar da imagem, tá? A Fig Caption é basicamente para a gente ter uma legenda da imagem. E aqui a Figure definindo como vai ser a tag imagem, tá? Vamos fazer aqui no nosso editor. Bom, então dando aqui um Enter aqui, a gente vai colocar aqui uma tag de imagem, tá? Sempre colocar a tag aos pares, pessoal, para não esquecer de fechar, tá bom? Então aqui agora a gente vai colocar bom, qual a imagem que a gente vai colocar aqui? Qual a imagem que a gente vai colocar aqui? Vamos testar aqui. Vamos aqui no Google e pegar uma imagem qualquer, né? Vamos colocar aqui vamos supor, vamos colocar uma imagem de estudante, programação. A gente vai no Google Imagens, né? Aqui tem várias imagens para a gente colocar ali, tá ok? Vamos, por exemplo, pegar essa imagem aqui, ó, essa foto, né? Ou talvez essa aqui. A gente vai utilizar o botão visualizar imagem, Então essa é a imagem. Observe aqui, pessoal, na parte superior que existe o endereço da imagem, o caminho para a imagem, né? A gente vai pegar esse endereço aqui, a gente vai copiar. E aí no nosso editor, aqui na especificação SRC, a gente vai colocar o caminho dessa imagem, né? Esse é o caminho daquela imagem que a gente viu lá, tá certo? E logo aqui embaixo a gente vai colocar a legenda para essa imagem. No caso aqui vai ser a tag Fig Caption, tá? Fig Caption. Então vamos colocar aqui no nosso editor. Então tá aqui, ó, Fig Caption. A gente vai colocar imagem de teste sobre estudantes. Certo, pessoal? Tá aqui então a tag imagem. Vamos ver como ficou no navegador? Voltando aqui ao nosso documento, né? A gente vai atualizar a imagem. E aqui agora tem a foto. Tá aqui a imagem no nosso documento HTML. Ok? Bom, gente, sobre estrutura de arquivos, isso aqui é só um lembrete, né? Lembrar sempre que todo site que a gente for desenvolver, nós precisamos separar a estrutura de arquivos em 3 partes distintas. A primeira delas, a gente vai colocar os arquivos CSS, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. A segunda parte, a gente vai colocar os arquivos IMG, que são as imagens utilizadas nesse site. E por último, os arquivos de script e HTML, tá? Lembrando sempre, pessoal, que o arquivo principal do site, ele precisa chamar index, tá? Então, toda vez que vocês forem desenvolver uma página, todo o arquivo principal ele precisa ter o nome de index, tá? Esse arquivo ele vai ser a página inicial, tá? A página inicial do nosso site aí, ok? Então, index, muito importante aí esse nome. Bom, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho sobre tabelas, né? Tabelas servem para a gente organizar conteúdos, tá? Nós podemos aí organizar esses conteúdos em linhas ou colunas, tá? Linhas ou colunas. Nós vamos fazer esse exemplo aqui, ó.
lá no nosso editor, só para a gente ver aí como funciona, tá bom? Então, voltando aqui no nosso editor, a gente vai colocar aqui uma tabela básica, né? Abriu tabela, fechou tabela aqui. Gente, só uma observação para organizar melhor o código, sempre colocar o conteúdo das tags mais para frente. Ah, como que eu chego esse cursor aqui para frente? Basta apertar a tecla Tab, tá? A tecla Tab do teclado aí. Bom, então voltando aqui, a organização de tabelas funciona da seguinte forma: TR eu abro linha e TD eu abro coluna, tá? Então aqui eu abro linha e aqui abrimos colunas, certo? Então vamos fazer um teste aqui. Abrir uma linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Fechei a minha linha. Agora vou fazer outra linha. Vamos fazer aí, linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. E assim sucessivamente. Tá? Então, essa é uma estrutura básica de tabela. Observa que nós especificamos borda igual a 1, que vai ser a borda que vai delimitar os espaços entre as células de uma tabela. Então, isso aqui é uma célula, isso aqui é outra célula, ou uma célula, outra célula. A gente vai ver aqui como isso vai ficar. Então, se a gente atualizar aqui a nossa página, a gente vai ver aqui na parte inferior, ó, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Ah, você quer trazer essa tabela aqui antes da imagem? Não tem problema. Basta pegar o código da tabela, recortar e colocar onde você quiser, né? Por exemplo, você pode colocar o código dessa tabela aqui. Tá? Não tem problema nenhum. Você que vai escolher o conteúdo do seu documento HTML. Então tá aqui a nossa tabela. Pessoal, se a gente tirar o atributo borda, vamos colocar borda 0, por exemplo. Borda 0, observe que quando a gente atualizar a página, as bordas desaparecem. Estão vendo aqui, ó, as bordas desaparecem. Agora, se a gente colocar borda 1 ou 2, talvez, né? Vamos colocar 2. Salvar aqui e entrar aqui novamente no navegador e atualizar a página, a gente já vai ter as linhas separando as células da tabela, tá ok? Então, isso aí, são tabelas. Aí você pode separar da maneira que você achar conveniente, né? Uma linha e 3 colunas, uma única coluna. Então, lembrando só, atenção para o detalhe. Isso aqui você abre uma linha, isso aqui você abre uma coluna, tá bom? Então, uma linha, 3 colunas, né? Uma linha, uma coluna. Fecha a coluna, fecha a linha. Fecha a coluna aqui e aqui fecha a linha, tá? Uma funcionalidade interessante é que a gente pode colocar o cabeçalho da tabela através de uma tag específica, que é a tag TH. Tá? Essa tag TH ela é uma linha que serve como cabeçalho da nossa tabela. Então, vamos voltar aqui a nossa tabela para onde ela estava antes, aqui no final do documento, e aí a gente vai abrir aqui uma linha de cabeçalho, tá? Cabeçalho 1,
aqui, se a gente observar aqui no slide, né? Cabeçalho 1, cabeçalho 2. Aqui, ó. Vamos salvar. E a gente vem aqui no navegador para ver como ficou. Então, se a gente atualizar aqui, olha aqui, nós temos cabeçalho 1, cabeçalho 2. Cabeçalho para essa coluna e para essa. Tá? Lembrar sempre que o número de cabeçalhos precisa ser igual à quantidade de colunas. Tá? Então, nesse caso aqui, nessa tabela, eu tenho 2 linhas e 2 colunas. 2 colunas. 2 colunas. Então, se a gente criar uma terceira coluna aqui, ó. Terceira coluna. Né? E salvar aqui. A gente vai voltar aqui e atualizar a nossa página. A terceira coluna vai aparecer aqui, mas vai aparecer em branco. Olha aí como é que fica. Ok? Então, para contemplar isso aqui, a gente precisaria o quê? Colocar mais um cabeçalho. Tá aqui o cabeçalho. Vamos salvar. Voltar aqui no nosso navegador, atualizar a página. E aí, nós temos o cabeçalho 3, né? Com a terceira coluna aqui. Tá certo, gente? Beleza. Vamos voltar aqui então nos nossos slides. O CoSpan, gente, permite que uma coluna ocupe mais de uma célula, que é esse caso aqui, ó. Então, se a gente observar aqui o código dessa tabela, a gente está pedindo que colocando o cabeçalho TH CoSpan 2. Significa que esse cabeçalho, em vez de estar dividido aqui, ele vai ocupar 2 células da tabela, tá? Então, que é o caso aqui do nosso editor, ó. Se a gente colocar aqui CoSpan 2, vou apagar essa linha aqui. Vamos apagar aqui essa linha. CoSpan 2. Aqui. Esse cabeçalho vai usar 2 células. A gente vai salvar, voltar aqui. Então, olha aqui, gente. Ele utiliza 2 células. Está utilizando ali 2 células da nossa tabela. Vamos seguir então. Então, da mesma forma, gente, o RowSpan, ele permite com que a nossa linha ocupe 2 colunas. Então, olha aí, ó. RowSpan igual a 2. O que vai acontecer com esse campo? Ele vai ocupar 2 colunas. Tá? Ocupa mais de uma célula na vertical. Como a gente já fez lá, nós não tem necessidade de a gente mostrar aqui, tá ok? Bom, gente, vamos fazer agora listas. Listas são estruturas utilizadas para exibir informações no nosso documento HTML, tá? As tags definidas para lista geralmente são OL e LI, tá? OL inicia a lista e LI são os elementos da lista. Então vamos fazer um teste aqui no nosso editor, né? Vou colocar aqui uma quebra de linha. E aí a gente vai começar a fazer a nossa lista aqui. Vamos seguir esse exemplo aqui, ó. Então, se a gente fizer aqui uma lista de frutas, né? Qual vai ser a primeira? Maçãs, laranjas, limões.
bananas. E aqui termina a nossa lista, né? Bom, desse jeito que está ali, pessoal, vai aparecer uma lista numerada. Vai aparecer uma lista numerada, como vocês podem estar vendo aqui, ó, tá? Então, se a gente voltar lá no nosso editor, tá aqui a nossa lista, a gente vai salvar o arquivo e a gente vai voltar aqui no navegador e atualizar a página. Então, olha lá, a lista tá aqui, né? A lista é ordenada, né? Se a gente observar aqui, ó, nós não colocamos 1, nem 2, nem 3, nem 4. Se a gente vê o código aqui do documento HTML, não tem esses números aqui, ó. Mas no navegador ele é mostrado da forma correta, tá? Dá para fazer também uma lista ordenada por letras, maiúsculas ou minúsculas. Basta colocar aqui no parâmetro da lista o tipo da lista, tipo tipo alfabética. Então você vai colocar aqui type igual a A. Ao salvar aqui o documento, a gente vai ver que aqui nós teremos uma lista agora com letras, Tá ok, gente? Tranquilo. Letras minúsculas tá aqui também. Bom, nós podemos também fazer listas não ordenadas. Para isso, a gente vai usar a tag UL, tá? UL. Então, em vez de ser a OL, nós vamos usar a tag UL. Vamos colocar aqui uma quebra de linha, organizar melhor. Pode colocar várias quebras de linhas assim, ó, não tem problema, tá? Então aqui a gente vai fazer uma UL. Lembrando que nós estamos estudando listas, tá? Nós estamos construindo aqui listas. Vou copiar isso aqui, colar aqui. Vou aproveitar a mesma lista para a gente poder comparar. Então tá aqui. Vamos atualizar a nossa página. Ok, pessoal. Então, dando continuidade aqui, a gente vai ver agora os hiperlinks. O hiperlink é um texto, uma imagem, onde a gente pode clicar e saltar para um outro documento, uma outra imagem, um arquivo HTML, um outro site, enfim. A sintaxe que a gente utiliza é a tag A, né, como a gente pode ver aqui, com o parâmetro href. Tá? E aqui a gente tem o endereço onde a gente vai acessar esse site, né? E aqui o texto do nosso hiperlink. Pode ser um texto ou uma imagem, enfim. A gente vai ver aqui no nosso editor, tá? Esse aqui é o nosso documento, a gente vai colocar aqui um hiperlink para a gente ver como que fica. Tá certo? Para agilizar, eu já colei aqui, já havia digitado o código, vou deixar aqui disponível. Vamos colocar esse link. Esse link aqui vai para uma página. Página do Instituto Federal, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Tá aqui. Então, um hiperlink. E aqui o texto do hiperlink. Tranquilo. Esse parâmetro aqui, pessoal, serve para que esse hiperlink seja aberto numa nova página, tá? Numa nova página e não na janela atual que a gente vai estar aí utilizando. Então, salvar aqui o documento e aí a gente vai ver aqui como vai ficar. Tá aqui o hiperlink, ó. Observe que geralmente o hiperlink tem uma formatação bem característica, né? Geralmente na cor azul e com o texto sublinhado aqui, tá? Clicando aqui, a página é aberta. Se a gente retirar o parâmetro blank, o que acontece?
salvar aqui, o hiperlink vai ser acionado na mesma janela onde a gente está utilizando, né? Então, se a gente clicar aqui, o site do link que a gente programou vai abrir na mesma janela aqui, tá ok? Bom, o texto do hiperlink, pessoal, ele pode aceitar também formatação, tá? Então, se você quiser colocar aqui um itálico e talvez um parágrafo aqui também, não tem problema nenhum. Desde que você feche as tags de maneira correta, né? Sempre em pares. Ok? Então, se a gente salvar aqui, voltar aqui em nosso documento, a gente vai perceber aí a diferença, né? Aqui já está itálico e está no um parágrafo novo, ok? Tranquilo. Então, próximo aqui são as divs. Divs são consideradas camadas, né? E são muito utilizadas para construir o layout do site ou do sistema em conjunto com a folha de estilo, CSS. Antigamente a gente utilizava muito a tag table, hoje não utiliza mais, utilizamos aí a tag div, né? Aqui são alguns exemplos de divs, né? Camadas aqui para organizar o nosso layout. Esse padrão utilizando apenas divs, ele é conhecido como tableless, tá? Ou seja, menos tabelas, né? Ou nenhuma tabela. Bom, como criar uma div, gente? Aqui tem um exemplo de código bem tranquilo que vai produzir basicamente esse resultado aqui. E aí a gente vai ver como funciona. A tag div, a sintaxe dela é essa aqui, né? E com ela a gente pode agrupar vários elementos. No caso do código aqui, a tag div, né? Ela inicia aqui e começa aqui. Observemos aqui, gente, que existe um parâmetro aqui dentro dessa tag div. A gente vai até estudar aí daqui a pouquinho. De formatação, tá? Então, tudo que tiver compreendido dentro dessa tag aqui vai receber essa formatação. Então, é como se funcionasse como se fosse um container, né? E aí vamos observar aqui o resultado dessa formatação. Vou deixar aqui. Aqui a gente vai colocar a nossa tag div, né? Início da div, término da nossa div. Para facilitar, eu já deixei aqui digitado, tá? Então aqui, vamos colocar dentro da nossa div aqui, né? Tá aqui. Esse é um parágrafo fora da div, esse é um parágrafo dentro da div. A gente vai ver aí a diferença, tá? Dentro da div, todos esses elementos vão ser afetados por essa formatação aqui, ó. Uma formatação de estilo ou style. Tá? Então, se a gente salvar aqui, qual é o resultado disso aqui? O que isso aqui vai produzir no nosso documento HTML aqui? Vamos atualizar a página. Então, tá aqui, ó. Esse é um parágrafo fora da div. E isso aqui é um parágrafo dentro da div. Então, observe aqui que a div, ela está aqui, ó. Né? Se a gente colocar aqui uma formatação de borda, né? Um pixel sólido. Vamos colocar aqui essa cor aqui, por exemplo. Né? O que a gente fez aqui? Estabeleceu uma borda de 1 pixel sólida. E aí a gente vai conseguir visualizar os limites dessa div aqui no navegador, tá? Não apareceu ali não, mas vamos colocar... vamos tirar aqui esse parâmetro e deixar só a borda para a gente ver como vai ficar. Agora apareceu. Tá aí, a div, né, a camada, aqui o parágrafo fora da div e aqui dentro da div. Tá ok? Então olha só, o que está dentro da div? Esse conteúdo aqui, né? Esse conteúdo aqui. E aqui fora da div, tá? Então tudo que tiver dentro da div
Então, se a gente criar aqui um novo parágrafo, mais um parágrafo dentro da div, e a gente salvar aqui, a gente vai observar que esse parágrafo vai também receber uma formatação da div, justamente por estar dentro das tags de início e término da div. E essa div está sendo formatada por esse comando aqui, tá ok? Beleza. Aqui um outro exemplo de layout, viu gente? Aqui layout, a gente está separando as divs, ó, essa div aqui se chama nav, né? Tem um parâmetro aqui chamado id, que identifica cada div. Então, cada div a gente pode dar para ela um nome, né? Esse nome é atribuído pela tag id. Então, aqui nós temos três grandes divs, né? Uma div chamada nav, outra div chamada section e outra div chamada footer, né? Ou rodapé. Então, esse layout desse site aqui está distribuído com três divs. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso aí lá nos exercícios da plataforma, tá? Do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bom, gente, nós vamos falar agora sobre CSS ou folhas de estilo, tá? Lembra que a gente deu ali uma formatação para a nossa div? Então agora a gente vai entender como que essa formatação funciona, tá? Então a folha de estilo ela consiste em uma ou mais definições de estilo, né? Incluindo fonte, estilo da fonte, alinhamento do texto, cor do texto, cor de fundo, margens, altura e largura de elementos, uma série de outros parâmetros de configuração aí dos elementos HTML. E elas podem ser criadas através de arquivos separados ou embutidas no próprio documento HTML. A gente vai ver a diferença aqui entre essas duas, beleza? Bom, como usar estilos? Primeiro, a gente vai trabalhar com a tag style, né? Que traduzindo em estilo. E aí, existem várias formas da gente definir esses estilos aí, como a gente falou. Através da tag style, onde a gente embute no documento HTML, ou através da tag link, onde a gente coloca a formatação de estilo num arquivo separado, tá? Então tá aqui um exemplo, né, dos três tipos de vinculação de folhas de estilo. A primeira delas é através da tag link, né? Link rel style sheet. Aí aqui falando que nós vamos linkar um arquivo do tipo folha de estilo, né, do tipo CSS ao documento. Esse arquivo vai se chamar nome do arquivo .css. O nome que você estabelecer .css. Esse link ele é feito na tag head, tá? Na tag cabeçalho. Então tá aqui. Beleza. Segundo, a gente vai pode incorporar esse código HTML também utilizando a tag style. Só que aqui a formatação vai dentro do arquivo HTML e não no arquivo à parte, no arquivo fora, tá? E por último, a gente pode fazer a formatação inline, né? Essa formatação ela é dita inline quando as regras do CSS são declaradas dentro da tag dos elementos HTML. Tá? Aqui está um exemplo de um parágrafo que recebeu essa formatação aqui, ok? Se a gente observar aqui, ó, o nosso documento aqui HTML, essa div aqui ela recebeu uma formatação que a gente chama inline. Então isso aqui é uma formatação CSS inline, tá? Dentro do próprio documento HTML ali, beleza? Então vamos fazer aqui alguns exemplos, ok? Quando bom, eu tenho três formas de linkar o meu CSS. Quando é que eu devo utilizar cada uma delas? A gente utiliza o link externo quando a gente vai aplicar um estilo, né, uma formatação de estilo a várias páginas. Então, em todas as páginas eu vou basicamente colocar a referência àquele arquivo .css e a página vai receber aquela formatação, tá? Quando é que eu utilizo a incorporado? Quando a gente vai aplicar um estilo
a uma página específica, né? Então aí eu coloco, a gente colocando a formatação no cabeçalho dessa página aqui, por exemplo, essa página toda vai receber aquela formatação, tá? Ela sem nenhuma restrição. E quando é que a gente utiliza a formatação inline? Quando a gente quer formatar um único elemento específico, né? Que foi o caso aqui da nossa div, né? A gente queria basicamente colocar essa formatação apenas nessa div aqui. E agora, se a gente quer fazer valer essa formatação para a página inteira, a gente vai remover essa formatação daqui e colocar aqui no cabeçalho, tá? Só para exemplificar aí, ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer um exemplo de cada uma delas aqui. Primeiro, a gente vai fazer um CSS à parte, um arquivo CSS. Tá? Como é que a gente faz isso no nosso Notepad++? A gente vai criar um novo arquivo. Tá? O nosso arquivo está ali, né, da nossa aula. Vamos deixar ele aqui quietinho por enquanto. Então a gente vai criar um novo arquivo. E aí a gente vai salvar esse arquivo. Salvar como? Formato CSS. E aí você vai procurar o CSS aqui na lista, ó, ele vai estar aqui, né? Cascade Style Sheets File, um arquivo CSS. Vai marcar essa opção e vai colocar aqui arquivo.css. E vamos salvar esse arquivo. Tranquilo. Vamos agora pegar essa formatação que está aqui, ó, e colocar nesse arquivo CSS aqui. Para agilizar, a gente já digitou aqui. Vamos pegar esse conteúdo e colocar ali. Pronto. Esse é o nosso conteúdo. Esse arquivo CSS, o que ele está falando? Toda a tag body do meu arquivo que receber do meu HTML que receber esse CSS, vai ter essa formatação aqui. E todas as divs do meu documento que receber esse arquivo CSS vai receber essa formatação aqui, tá? Tá, beleza. Então como é que eu faço para poder linkar o meu arquivo HTML com esse arquivo de formatação? Então vamos lá no head, né? Aqui a gente vai colocar essa tag aqui, ó. Tá? Então vai ser um link, né? Link help style sheet type, o tipo de documento, e o nome do arquivo .css, arquivo.css. Então é importante, pessoal, o arquivo está salvo no mesmo local do meu HTML, tá? Então se a gente vier aqui, ó, existem aqui o arquivo.css e o arquivo.html. É importante que eles estejam no mesmo lugar, ou então no diretório CSS específico para isso, tá ok? Vamos ver lá qual é o que mudou no nosso arquivo. Então, se a gente der um F5, olha só como que o nosso arquivo ficou. Por que ficou assim? Observa aqui que o meu CSS, eu falei assim, ó, tag body, a gente falou, tag body vai receber o fundo, esse fundo verde, esse tamanho de letra e essa fonte. O fundo verde está aqui, desculpa. Então tá, onde tiver body, linkei o arquivo, né? Onde estiver body vai receber essa formatação, tá? Onde tiver div, a div vai receber essa formatação aqui, certo? Então se nós viermos aqui e criarmos uma nova div de teste /div. Opa, vou fechar aqui o parágrafo, né?
Então, essa div, ela vai receber automaticamente essa formatação aqui, ó. Por quê? Porque o nosso arquivo HTML está com um arquivo CSS linkado, configurado a ele, tá? Então, observem aqui que a nossa div, ela não tem formatação nenhuma igual essa aqui, né? Então, se a gente vier aqui no ambiente e atualizar, nós temos lá, ó, uma nova div. Observe que ela até saiu ali por baixo da outra, tá? Mas ela está lá. Se nós tirarmos a referência do arquivo CSS, né? Apaguei a referência do arquivo CSS. O meu documento volta a ser o que era antes. Volta a ser o que era antes. Tá? Então, essa é uma forma de linkar o arquivo CSS. A outra forma é fazendo a formatação dentro do cabeçalho. Olha o cabeçalho aqui. Começa aqui e termina aqui. Tá? Então, como é que a gente faz essa formatação dentro do cabeçalho do head? Utilizando a tag style. Utilizando a tag style. Né? Então, a gente vai colocar aqui style igual a tag style, né? Type igual a text barra CSS. Aqui, fecha a minha tag style. E aqui dentro eu vou colocar as formatações de cores, de layout, de tamanho de letra do meu documento HTML. Nesse caso, essa formatação só vai valer para esse arquivo HTML, tá? Porque ele é o único que vai receber essa formatação aqui. Então, para agilizar, já deixei aqui digitado. Tá aqui. Então, olha, no caso aqui, eu criei uma formatação para texto 1. Texto 1. Tudo que for texto 1 vai receber o tamanho 36 e essa cor de letra aqui. Então, se a gente chegar aqui, por exemplo, ó, e colocar class igual a texto 1, ele vai receber a formatação da classe texto 1 do CSS. Tá? Então, vamos salvar aqui. Vamos voltar aqui no nosso documento e atualizar. Olha o cabeçalho 2, gente, como que ficou. Cabeçalho 2. Tá? Vamos mudar aqui agora. Vamos colocar background color. Vamos colocar uma cor aqui aleatória. Coloquei uma cor aleatória. Mudando aqui, tudo que tiver essa classe, como no caso o cabeçalho 2, também vai sofrer a alteração. Então, olha só. Tá ali. Já sofreu a alteração. Né? Então, se a gente pegar essa classe e colocar, por exemplo, nesse parágrafo e também colocar nesse texto em negrito, né? Todos eles vão receber essa formatação. Olha para vocês verem. Então, qual que é a vantagem disso? Se você alterar aqui um local, ó, a gente vai mudar a fonte aqui, vamos diminuir a fonte para tamanho 20 e mudar a cor de fundo para uma outra cor. É uma cor qualquer ali. Salvei. E a gente atualizar, todos os documentos já vão receber essa atualização. Então, o cabeçalho 2, esse parágrafo e esse negrito, né, que estão com essa classe aqui, ó, definida, eles vão automaticamente sofrer essa mudança, tá? Então, tudo que eu mudar aqui vai interferir em tudo que tiver recebido a tag classe texto 1. Então, esse elemento vai ficar dessa classe aqui. Né? Esse elemento também vai ficar dessa classe aqui. E esse elemento aqui também vai ficar dessa classe aqui. Beleza, gente? Bom, pessoal, então por enquanto é isso, tá? Eu peço a vocês
Vou colocar ali alguns exercícios para vocês concluírem no ambiente virtual de aprendizagem. Bom, pessoal, chegamos ao final aí da nossa segunda videoaula, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham feito um bom proveito. E lembrando mais uma vez que não deixe de participar das atividades programadas no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não deixe de postar nos fóruns lá, que estarei à disposição para atender vocês, tá? Bons estudos e até a próxima!